Olá, querido irmão, querida irmã, que a paz de Jesus esteja no seu coração e na sua vida. Aqui é o João Cláudio da comunidade Missão Novo Caminho. Estamos mais um dia com um minuto de bênção com a palavra. A liturgia dessa segunda-feira nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, dos versículos 34 até o capítulo 11, versículo 1. E o Evangelho nos diz assim: Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Eu vim trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. E os inimigos do homem serão as pessoas de sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho mais que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aquele que tentar salvar a sua vida, irá perdê-la. Aquele que a perder por minha causa, irá reencontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá uma recompensa de profeta. Aquele que recebe um justo na qualidade de justo, receberá uma recompensa de justo. Todo aquele que der, ainda que seja somente um copo de água fresca, a um desses pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade eu vos digo, não perderá sua recompensa. Após ter dado instruções aos seus 12 discípulos, Jesus partiu para ensinar e pregar nas cidades daquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos vendo, queridos irmãos e irmãs, o final desse capítulo 10, aonde Jesus, depois de ter separado, escolhido os 12 para começar a função de apóstolo, os 12 que já eram discípulos de Jesus, Jesus vai dar ali a eles, ao enviá-los em missão, uma série de instruções. E estamos aqui, no final do capítulo, Jesus dando essas últimas instruções. Antes de, como vai dizer aqui o versículo 1, no capítulo 11, Jesus partir novamente para aquela região, continuando a sua missão de anunciar a boa nova do Pai, o reino de Deus. Quero trazer hoje, queridos irmãos e irmãs, nesta partilha, nesta reflexão, deste minuto de bênção hoje da segunda-feira, trazendo para nós um primeiro aspecto com relação ao que Jesus começa dizendo aqui no versículo 34, que ele não veio para trazer a paz. Alguns, ele vai dizer, vocês estão julgando que eu vim trazer a paz? Eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. Pode parecer-nos, na verdade, irmãos e irmãs, contraditório esse trecho, esse versículo, porque se nós formos lembrar, por exemplo, quando Jesus, depois da sua morte, aparece ressuscitado aos apóstolos, uma das primeiras coisas que Jesus vai dizer para eles é: a paz esteja convosco. Recebam a minha paz, eu vos dou a minha paz. E vemos, queridos irmãos e irmãs, que todo aquele que se dispõe a assumir Jesus em sua vida, a se tornar um seguidor, um discípulo dele, e automaticamente começar a, como Jesus, testemunhar essa experiência através do anúncio do Evangelho, muitas vezes vai passar por experiências de conflitos, de resistências. Por isso é que Jesus vai dizer, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim exatamente, ele vai dizer, trazer a divisão, vamos dizer assim, entre o pai e o seu filho, entre a sua mãe e a sua filha, enfim. Lembremos, por exemplo, aquela passagem onde Maria e José estão ali para apresentar o menino Jesus no templo, e então o profeta Simeão também vai dizer isso, ao ver ali o sinal do menino, do escolhido, do enviado, como cumprimento da promessa de ser o Salvador.
quando ali o profeta Simeão vai dizer para Maria, né? Eis que esse menino será causa de queda e de sorgimento, né? Veja aí a contradição, né? Na vida de muitos. Então veja aí, queridos irmãos e irmãs, que nós muitas vezes vamos também experimentar, né, essa batalha, né, essa divisão, né, de que Jesus vai dizer, essa espada, né? Lá o autor da carta aos Hebreus vai dizer isso, né? Que a espada, a palavra de Deus, é essa espada de dois gumes que vai até o íntimo da alma e faz a divisão, né? Separa, né? Ali. É o que nós chamamos de conversão, de metanoia, de mudança, de transformação de vida. Veja que essa espada, né? Esta divisão, esta luta de que Jesus fala aqui para os seus discípulos, que eles vão enfrentar por onde quer que eles forem. Inclusive, Jesus vai dizer, olha, né? Muitos dos inimigos vão surgir dentro da sua própria casa, né? Porque não vão crer em Jesus, não vão aceitar os ensinamentos de Jesus, a palavra de Jesus, não vão tomar a decisão de se abrir para essa experiência e seguir os passos de Jesus, vão recusar. E aí, veja, aí está, né, o conflito, a contradição de que o Evangelho hoje nos fala. E veja, queridos irmãos e irmãs, que todos nós passamos isso, né, já dentro do nosso coração, da nossa vida, né? Quando nós ali fazemos a experiência do encontro com Jesus Cristo, a palavra de Deus começa a mudar a nossa forma de pensar, né, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, né? Veja que em nós já começa esta divisão, né? É o que Paulo vai dizer lá em uma das suas cartas, né? Essa luta entre o pecado e a graça, entre a natureza velha e a vida nova em Jesus, né? Todos nós vamos muitas vezes passar por esses momentos, né, de conflito, de divisão, né? Porque é o que Jesus vai dizer para os discípulos, né? Se você ama mais a sua mãe, o seu pai, o seu trabalho, o seu ministério, enfim, mais do que a mim, esse não é digno de mim. Muitas vezes é necessário, né, fazer essa ruptura, né? Por mais difícil que seja, né? E veja que aí está a vida de oração, a graça. É o que Jesus vai dizer, né? Padre Zezinho, em uma das suas canções, ele vai fazer, né, de uma tal paz inquieta, né? Veja que não é só a ausência de calma, né? Paz não é isso, né? Não significa isso, né? É como Elias ali, né? Naquele momento depois de enfrentarem os profetas de Baal e sofrer ali a perseguição da rainha Jezebel, ele se coloca ali na gruta, né? Para ouvir, para se encontrar com o Senhor, e veja, exatamente isso. A experiência da paz é exatamente essa, né? Ainda que tenha que sentir e passar pelo vento, pelo fogo, pela tempestade, pelo terremoto, ele vai perceber depois essa paz, né? Que é a presença de Deus em meio às tribulações, em meio às dificuldades. Então veja que é isso que Jesus quer colocar no coração dos seus discípulos. Por isso é que Jesus vai falar de uma recompensa, né? Ou seja, não perder a paz, não perder a alegria, não perder a confiança diante desse segmento de seguir a Jesus, porque ao cumprir a missão de apóstolos do Senhor e anunciar o Evangelho, muitas vezes vai fazer essa experiência, né, de encontrar conflitos, divisões, resistências, daqueles que não querem ouvir a pregação do Evangelho, não aceitam seguir o Senhor. Por isso hoje, querido irmão, querida irmã, você que me ouve nesse minuto de bênção, como está o seu coração? Como está a sua vida diante desse encontro com Jesus, que enche o nosso coração de paz, de alegria, de esperança, que nos coloca nesse segmento e que nos faz ser apóstolos dele, né? Que nos leva numa missão de testemunhar aquilo que um dia nós experimentamos, né? Que hoje, ainda que você esteja talvez passando por essas batalhas, como o Evangelho hoje vai dizer, né? Esses conflitos dentro da sua casa, ou dentro da sua comunidade, no seu ministério, no seu trabalho, se você está passando por essas tribulações, que isso não venha tirar a sua paz, a sua alegria no Senhor. Embora Jesus vai dizer, né,
que eu vim de fato trazer essa contradição, esta divisão, esta separação, né? Que essa tribulação não nos separe da presença do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família.